Eu tô doente, eu tô estressado, tô com ansiedade. Vou entrar numa dessa? Vou. Ai, tô com ansiedade, doente. Todo dia, então fazer uma reforma, né? Esquece do canal. Oi, gente! Olá, pessoal! Meu nome é Adriana. Eu sou o Johnny e esse é o canal Família Quilombo. Antes de mais nada, sem mais delongas, a gente já pede para você se inscrever aqui, compartilhar esse vídeo, dar aquele like, aquilo que a gente sempre fala, né? Que ajuda a gente e dá uma impulsionada no canal aí. Isso, ajude a nos fortalecer. Hoje a gente veio falar pra vocês a respeito de reforma. Vocês sabem que a gente acabou de passar por uma reforma. Acabou de passar não, né? Acabou a maneira de dizer. Nunca acaba. Mas a gente entrou nesse processo de reforma e hoje a gente resolveu vir contar pra vocês um pouco e dividir com vocês quais foram os cuidados que a gente tomou antes de tomar essa decisão. E o que a gente aprendeu também nesse processo. Exatamente, porque a gente quebrou um pouco de cabeça e a gente veio aqui pra tentar evitar que todo mundo quebre. É isso aí. A primeira coisa que é importante pensar antes de entrar numa reforma é o momento de começar uma reforma? Você tá bem pra pensar nisso? E aí o bem, a gente tá falando com relação à sua saúde. Você tá no processo de ansiedade, né? Problema de relacionamento. Como tá minha vida? Como tá minha vida? Como tá minha vida? Cabe uma reforma? Isso, cabe, é possível eu entrar nesse processo que vai me trazer preocupações, vai me trazer estresse, vai me trazer, né, ansiedade. Exatamente. Cabelo branco. Eu tô preparada pra isso, eu quero isso pra minha vida, então acho que isso foi uma coisa bem importante. A gente tava já se preparando pra reformar e aí a gente pegou um momento, o início da reforma, porque a gente ia fazer uma reforma grande, o início da reforma foi o nosso início de férias. Então a gente preparou férias. A reforma começou no mesmo dia que a gente saiu de férias. Exatamente. Então assim, as crianças estavam de férias também. Então a gente aproveitou esse momento pra tanto se afastar de casa, que a gente teve, a gente acabou ficando mais tempo do que a gente queria, mas foi um momento que foi providencial, por exemplo, as crianças não terem que ir pra escola, voltar da escola, né? Ou ir pro trabalho. Dandara, o que tá acontecendo? Tá tudo bem? Então, nesse momento que a gente estava, né, subindo e descendo atrás de material de construção, por exemplo, as crianças estavam lá com a nossa família, né? Então, é importante pensar, é um tempo em que eu tenho com quem contar, é um tempo que eu tenho pessoas que estão disponíveis para, de repente, se eu tiver crianças, para cuidar das crianças, para dar essa contenção que a gente precisa. Então, é o tempo. Aqui é o tempo. Aqui. É muito importante a gente pensar nisso, pensar como está a minha vida mesmo, como eu disse antes, se cabe uma reforma, que é grande, por menor que seja a reforma. Um outro fator, e aí vai ser o nosso segundo ponto, que é fundamental nisso é planejamento financeiro. Eu tenho grana, em quanto tempo eu vou ter, como eu vou me ajeitar para eu poder fazer essa reforma. Eu defini, olha, esse momento, e esse momento tipo não é amanhã. Né? Olha, esse ano, começou o ano 2019, eu vou fazer uma reforma na minha casa. Quando eu vou fazer? Junho? Não dá pra ser fevereiro, a não ser que você tenha muito dinheiro aí. E aí tudo bem. Esteja aqui, ó, preparado. Tá tudo bem. Ó, o bolso tá bem, o coração tá bem, a mente vai que vai. E não é o nosso caso. Então a gente começou a pensar muito antes essa reforma, né? Então a gente pensou como que a gente consegue juntar essa grana para poder fazer essa reforma, para poder pagar por essa reforma e tudo que está envolvido nesse processo. Se planejar, inclusive, para o imprevisto, né? Porque a obra é X, nunca é X, vai ser X vezes 2. Né? No mínimo. Então a gente tem que se preparar, pensar nisso também, que pode ser que a gente gaste um pouco mais lá na frente, na execução da obra, um pouquinho mais do que o previsto. Sim. O planejamento financeiro é fundamental. Muito. Eu tenho essa grana? Não. Vou ter? Tenho condições de ter? Tenho condições de guardar? Como vai ser o processo, o meu planejamento para ter condições de bancar esse projeto aí de reforma
até o final. E nesse processo, às vezes a gente não tem a grana guardada, mas a gente pode contar com serviços financeiros de bancos, né? E aí é importante ter o tempo para você se planejar, inclusive ver qual a melhor forma, né? Qual o banco, isso, onde tem a menor taxa de juros, né? Vale a pena, eu vou pegar esse dinheiro para bancar esse sonho nesse momento, mas a taxa de juros desse banco vale a pena? Aquele outro não oferece coisas melhores, né? Dizem que agora tem como que chama aquilo? Consórcio? Até para uma reforma, né? Consórcio, né? Uma carta de crédito. Carta de crédito, né? Para fazer reforma. Hoje em dia tem várias possibilidades. Né? No nosso caso, a gente preferiu guardar a grana mesmo, juntar durante um tempo e ter a grana na mão na hora de fazer isso, até para poder negociar material, negociar serviço, poder conversar ali. Mas nem sempre é possível, porque a gente precisa comer também, precisa fazer as coisas. Então, as linhas de crédito também estão aí para ajudar. Então aí a gente também tem que usufruir isso. A gente só precisa se organizar e aí vem o planejamento para poder pesquisar, para poder ver qual é o melhor custo-benefício, para também não se enforcar lá na frente. Como todo tipo de consumo, os serviços dos bancos também tem que ser consumido com responsabilidade. Com certeza. Mas pode ser consumido. É possível. Uma outra coisa que a gente fez aqui nesse processo de planejamento de reforma, que foi totalmente inovador assim pra gente, foi contratar arquitetos. A gente veio de uma casa, pra quem não sabe, a gente morava na Zona Leste de São Paulo, uma casa que a gente construiu, comprou lá o terreninho e aí foi construindo aos poucos, né? E aí a casa não tinha planejamento nenhum. Quando a gente via, nossa, esse cômodo ficou escuro, ou quando via, nossa, não tem lugar pra colocar esse cano, a gente vai ter que colocar pro lado de fora porque não dá pra colocar. Não tem tomada suficiente. Tem tomada. Tem tomada demais num lugar, de menos no outro. Exatamente. Embora a gente tenha começado do zero essa casa, a gente não teve, a gente nem pensou, nem passou pela nossa cabeça projetar essa casa antes para depois erguê-la, né? Então, a gente fez primeiro a parte de baixo e aí na parte de cima a gente corrigiu uns erros da parte de baixo, mas aí tiveram erros novos, né? E a gente teve vários problemas que a gente só percebeu quando foi morar na casa e aí começou, quando você vai usando a casa, vai fazendo um test drive. E aí a gente foi percebendo, nossa, faltou isso, nossa, devia ter feito aquilo. Só que aí você já tá... Agora é importante a gente dizer que na periferia, né, de onde a gente vem, isso é muito comum. As pessoas vão construindo a casa, se tem o terreno, a gente vai construindo a casa conforme dá, né? Pensar na ideia de um arquiteto é algo que está além das nossas possibilidades. Quer seja pela questão da grana, quer seja pela impossibilidade de sonhar em ter um profissional pensando na sua casa. Então a gente resolveu, depois de toda essa história, a gente passou por essa história da nossa casa lá em Itaquera, pra dizer que aqui a gente falou o que a gente vai fazer, a gente vai ter um arquiteto. A gente vai fazer diferente, a gente não quer dor de cabeça, a gente quer ver como a nossa casa vai ficar antes de executar a obra. Então a gente vai projetar, olha, é desse jeito que eu quero e é desse jeito que vai ser a entrega. E aí nós tivemos um processo de procurar arquitetos, a gente queria uma arquiteta preta ou um arquiteto preto, e aí a gente passou por um processo buscando, não foi fácil conseguir, porque a arquitetura ainda é um lugar muito branco, a gente percebeu. Algumas profissões são profissões que ainda a população preta não acessa, e aí tem uma pequena quantidade de profissionais, mas a gente conseguiu uma arquiteta preta e um arquiteto preto para pensar a nossa obra. Foi extremamente importante, né? Ela e ele fizeram uma parceria e aí ela ficou responsável por pensar qual era o que a gente desejava, pensar os nossos desejos, os nossos planos, os nossos sonhos, a nossa realidade, e ele ficou responsável por executar o projeto propriamente dito. Então assim, gente, vocês podem perguntar pra gente, foi bom esse processo de contratar arquiteto? Esse processo teve vantagens e desvantagens. E eu vou começar falando pela desvantagem. A gente teve essa segunda fase que era ter direitinho o desenho de onde vai ter lâmpada, onde vai passar o fio. Ponto de elétrica, hidráulica. Exatamente. E essa parte foi uma parte que o arquiteto que trabalhou com a gente deixou muito a desejar. A dica, inclusive, que eu queria dar pra vocês é que na hora de contratar um arquiteto, se vocês tiverem condições de fazê-lo, contratem, mas entendam primeiro qual é o papel, né, desse arquiteto ou dessa arquiteta. Entende primeiro qual é a entrega, qual é o produto que ele ou ela tem que te entregar. Porque a gente ficou
a gente teve dificuldade de estabelecer isso no início, inclusive porque a gente não sabia qual que era o papel, e aí no final, na hora da entrega, na hora de executar, os profissionais que se envolveram depois falaram, e aí? Como faz aquilo? E a gente não tinha pensado, porque simplesmente a gente desconhecia qual que era o papel do arquiteto. Né? Não tá detalhado aí, não tá no projeto. Então, assim, conheçam qual é o papel do arquiteto, qual é o mínimo que o arquiteto tem que entregar para vocês. Eu acho que é uma dica extremamente importante. E também se preparem, porque tem uma grana envolvida nisso, né? O planejamento financeiro que o Johnny já falou. É muito bom se você puder pensar no trabalho de um arquiteto, porque o arquiteto, ele vai pensar em detalhes, inclusive para baratear a sua obra, mas você também se prepare financeiramente para esse custo, né? Mas ainda assim, a gente tem ponto positivo de ter contratado a arquiteta, que foi poder experimentar a alegria de pensar o espaço que a gente tá. Pensar cada detalhe, pensar com amor e com carinho cada centímetro desse espaço que a gente conquistou com tanta dificuldade. Ela fez um trabalho que é a linha de trabalho dela, eu acredito que nem todos os arquitetos trabalham nessa linha, mas é uma linha de trabalho que atrela o estudo preliminar à nossa personalidade, a quem nós somos, ao que nós gostamos, ao que nós acreditamos. Então, ela conversou minuciosamente ali comigo, com a Dandara, com a Kins, com a Adriana, e a partir daí começou o estudo e relacionando isso com a gente, com a nossa personalidade, com as emoções, enfim. Isso despertou na gente esse processo também, uma relação diferente com a casa, né? A relação com a casa mudou. Você olhar cada cantinho e falar, nossa, sabe? Pensar de uma forma diferente, falar, olha, isso aqui é meu lugar, aqui é onde eu venho, é meu refúgio, é meu quilombo. É uma alegria muito grande, a gente fala, putz, é isso mesmo que eu devia ter feito, ainda bem que nós escolhemos seguir por esse caminho, fazer o projeto. E é importante dizer, gente, que esse espaço de pensar a casa ainda é um espaço de privilégio na nossa sociedade. As pessoas, do lugar onde a gente vem, né, na nossa família, as pessoas estão se preocupando, pensando que a população negra, né, 54% da população é negra, e que a maioria das pessoas negras estão em situação de pobreza, a gente ainda está se preocupando em ter casa. Né? A gente ainda está se preocupando com o básico, que é ter teto e manter esse teto de pé. Né? Apesar do vento, apesar da chuva, apesar da falta de política pública, né? De saneamento e de moradia. É importante a gente saber disso, né? Que esse lugar na sociedade ainda é um lugar de privilégio. Sim. E a minha mãe, por exemplo, ela tem a casa dela, até hoje ela não pintou a casa dela por fora. Quase 40 anos, e ela nunca pintou a casa por fora, né? Nunca teve condições de pintar a casa por fora. E vocês devem conhecer muitas pessoas periféricas que devem estar se identificando, que é a casa que nunca terminou. A casa que pintou quando deu. Que às vezes pintou no Natal e pintou com cal e com a tinta, porque eu não pude escolher aquela cor pigmentada que vende lá na loja. Poder experimentar, né? A gente tem essa vantagem. Nós temos condições financeiras de bancar esse sonho. Mas a gente sente muito que isso ainda seja muito distante dos nossos. Sim, com certeza. Isso é um legado colonial, né? Da nossa não abolição, né? Que a gente foi largado à própria sorte e aí desde então a gente corre atrás para ter um teto, para ter um lugar para morar. E aí, como a Adriana falou da mãe dela, é como se fosse a mesma história, porque assim, a casa da minha mãe é uma reforma constante, então ela lutou muito para conseguir ter uma casa, um terreno, levantou uma casa com um tempão de um jeito e aí já fazem quase 40 anos que tá lá e ainda tá arrumando, é um arrumar para a vida inteira, né? E nem sempre é como se quer, sim do jeito que se pode, né? Eles vão falar, nossa, mas vocês estão falando aí pra, né? Não, mas a gente está falando do quanto é bom a gente conseguir ocupar esse lugar também. A gente sabe também que entre vocês que estão nos assistindo tem pessoas que têm condições também de pensar a casa como esse lugar gostoso que pode ser construído a partir de uma referência que é sua. Então a gente quer convidar essas pessoas para pensar nessa possibilidade. A gente quer convidar essas pessoas para também pensar na sua casa, no seu canto, naquela parede que podia pintar diferente, naquele quarto das crianças que poderia arrumar, fazer um desenho, né?
um muro que você tem aí, uma planta que você pode colocar mais em sua casa. A gente quer convidar vocês que têm condições de fazer isso. A gente quer convidar quem tem condições de fazer pouquinho, quem tem condições de fazer muito, a também pensar o espaço onde mora como um espaço que pode ser mais agradável e que pode dialogar mais com os seus sonhos e com os seus desejos e aspirações. Foi um processo bom de se viver e a gente quer convidar vocês para viver isso também. É isso aí. É isso aí. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui, né? Mas antes disso, comenta aqui, você que está assistindo o vídeo, comenta aqui como é para você pensar nisso, tudo que a gente disse. Se você já fez alguma reforma, né, na sua casa, no seu lar aí, como foi isso, como foi esse processo, teve planejamento, não foi, teve dor de cabeça, não teve, né? Você que sabe também aí opções de financiamento para reforma, coloca aqui pra gente, isso pode ser utilidade pública, né? Vamos conversar, Vamos conversar a respeito disso, vamos trocar. Compartilhe o vídeo com a família, compartilhe o vídeo com os amigos e coloca aqui o nome de profissionais também que vocês conhecem que trabalham com arquitetura. Vamos aumentar essa rede. Vamos colocar mulheres e mulheres pretas e vamos colorir mais essas possibilidades. É isso aí, É pessoal. isso. Um beijo. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.